A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadája e vou explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ Igreja 70 Santos, de ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo, o Senhor Deus, falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, de que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 1 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos, livro de Atos 1, 1 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1, 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, escolhendo um número de 1 a 70. E saibam que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais das 50 ofertas, com um prêmio somado de mais de 750 milhões de reais para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção nas famílias, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus
for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41 a 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé, espiritual, religioso. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à oração. Seja você também membro dessa igreja virtual, @a Igreja 70 Santos, a congregação e reunião de todos os santos, filhos do Senhor Deus, para que ninguém ande só, assim como os 70 enviados do Senhor Jesus, como está escrito lá em Lucas, capítulo 10. Vamos à oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra. Para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @a Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir e comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. E hoje, os rebanhos, quando eu sortear, que eu falarei primeiro, são os rebanhos de número par. O livro é o livro de 1 João, com 5 capítulos. 1 João com 5 capítulos. Primeira João com 5 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 5. 1 João, capítulo 5, é o nosso primeiro livro de hoje. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até o 4º versículo, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. A fé no Filho do Senhor Deus. Todo aquele que crê que o Senhor Jesus é o Cristo é nascido do Senhor Deus, e todo aquele que ama o que gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos do Senhor Deus, se amamos ao Senhor Deus e guardamos os seus mandamentos. Este é o amor do Senhor Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Por todo que é nascido do Senhor Deus, vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos ao segundo livro de hoje,
E o segundo livro de hoje é o livro de 1 Reis, com 22 capítulos. 1 Reis. 1 Reis, com 22 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Reis. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 7. 1 Reis, capítulo 7. É o nosso segundo livro de hoje para a meditação de todos vocês. E o capítulo 7 do livro de 1 Reis contém 51 versículos. A construção do palácio. Construiu Salomão seus palácios e levou 13 anos para acabá-los. Edificou ainda o palácio do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, sob 4 ordens de colunas, de cedro e vigas de cedro. Sobre as colunas era coberto de cedro acima das vigas, que se apoiavam sobre as colunas, 45 vigas, 15 em cada ordem. Havia 3 ordens de janelas e uma janela estava em frente da outra, em 3 fileiras. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A oração é a oração 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que através do poder da tua santa palavra sendo ministrada, eu lhe peço que saia agora todo espírito imundo e maligno, seja onde estiver, e essas vidas sejam livres em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos ao sorteio dos rebanhos. E os rebanhos primeiros que eu falarei são os pares e logo após os ímpares. Rebanho santo de número 14 e 58, 13 e 57, 14 e 58, 13 e 57. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Hebreus, com 13 capítulos. Hebreus com 13 capítulos. Hebreus com 13 capítulos. Capítulo 4. Hebreus, capítulo 4, é o nosso primeiro livro do primeiro rebanho de hoje, dos primeiros rebanhos de hoje, que é para o rebanho santo de número 14, 58, 13 e 57, 14, 58, 13 e 57. Vamos para a ministração do capítulo 4 do livro de Hebreus. Lembrando que, por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Hebreus capítulo 4. Resta um descanso para o povo do Senhor Deus. Temamos, portanto, que tendo-nos sido deixada a promessa de entrar no seu descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, pois também a nós foram anunciadas as boas novas, como a deles, mas a palavra que ouviram nada lhes aproveitou, visto não ser acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ora, nós, o que temos crido, entramos no descanso, tal como disse. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu descanso. Contudo, as suas obras foram acabadas desde a fundação do mundo, pois em certo lugar disse ele assim, no 7º dia, e descansou o Senhor Deus. No 7º dia de todas as suas obras. Vamos aos próximos rebanhos.
Rebanho Santo de número 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Apocalipse, com 22 capítulos. Apocalipse com 22 capítulos. Vamos ao capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Para o rebanho santo de número 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. Vamos ao capítulo 3 do livro de Apocalipse. Que contém 22 versículos. A igreja de Sardes. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 espíritos do Senhor Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, tens nome de que vives, mas estás morto. Se vigilante, confirma o restante que está para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Senhor Deus. Lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste, obedeça e arrepende-te. Mas se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. No entanto, também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 28, 44, 23 e 47. 28, 44, 23 e 47. Seja você também parte desse rebanho, escolhendo o seu número, o número de 1 a 70, que através desse número você receberá todos os dias um livro, através de sorteios. Um livro é um capítulo da Escritura Sagrada, que é a verdadeira palavra revelada, que vem através de um livro e de um capítulo das Escrituras Sagradas. Seja você também membro dessa igreja virtual, @a Igreja 70 Santos, a congregação e reunião de todos os filhos do Senhor Deus, para que ninguém ande só, assim como os 70 enviados do Senhor Jesus. Lucas, capítulo 10. Vamos ao livro, para os rebanhos que eu acabei de sortear. Filemon com um capítulo. Filemon com um capítulo que contém 25 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Filemon. Capítulo 1. Dou graças ao meu Senhor Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, porque ouvi falar do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Oro para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em nós há para com Cristo. Tive grande alegria em consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Vamos aos rebanhos. Rebanho Santo de número 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Ageu, com 2 capítulos.
Ageu com 2 capítulos. Capítulo 1, Ageu, capítulo 1, para o rebanho santo de número 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. Vamos para a ministração do capítulo 1 do livro de Ageu, para a meditação desses rebanhos, que contém 15 versículos. Subiu ao monte, trazei madeira e edificai a casa, para que dela me agrade e seja glorificado, diz o Senhor. Esperaste o muito, e eis que veio a ser pouco. Esse pouco quando trouxeste para a casa, eu o dissipei como um sopro. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós se ocupa com a sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o trigo e sobre o vinho novo, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número 30, 42, 29 e 41. 30, 42, 29 e 41. Vamos ao livro. O livro pulou aqui, que é o livro de Neemias. Neemias com 13 capítulos. Neemias. Capítulo 11. Neemias, capítulo 11. Para o rebanho santo de número 30, 42, 29 e 41. Trinta, 42, 29 e 41, Neemias capítulo 11, que contém 36 versículos. Os novos moradores de Jerusalém. Em Zonoá, em Adulão e suas aldeias em Laques e seus campos em Azeca e em seus povoados, acamparam-se desde Berseba até o vale de Inom. Os filhos de Benjamim de Gebá habitaram em Micmais, Aiá, Betel e em seus povoados, em Ananote, em Nobe, em Ananiá, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Adide, em Zeboim, em Nebalate, em Lode, em Ono, no vale do Astífices. Algumas das turmas dos levitas de Judá habitaram em Benjamim. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 24, 48, 23 e 47, 24, 48, 23 e 47. Salmos, o livro é o livro de Salmos com 150 capítulos. Salmos com 150 capítulos. Capítulo 119, do versículo 81 a 88. Salmos 119, do versículo 81 a 88. Para o rebanho santo de número 24, 48, 23 e 47. 24, 48, 23 e 47. 119, versículo, Salmos 119, do versículo 81 ao 88.
Desfalece a minha alma, aguardando a tua salvação, mas espero na tua palavra. Os meus olhos desfalecem, esperando por uma promessa. Eu digo: quando me consolarás? Embora eu seja como um odre na fumaça, não me esqueço dos teus decretos. Quantos dias deve esperar o teu servo? Quando punirás os que me perseguem? Os soberbos abrem covas para mim, contrários à tua lei. Todos os teus mandamentos são fiéis, ajuda-me, pois sou perseguido sem motivo. Quase me exterminaram de sobre a terra, mas não deixei os teus preceitos. Preserva a minha vida segundo o teu amor, e guardarei os estatutos da sua boca. Glórias ao Senhor Deus. Louvado e engrandecido é teu santo e poderoso nome. Salmo 119, do versículo 81 a 88, por rebanho santo de número 24, 48, 23 e 47. Seja você também parte desses rebanhos, escolhendo o seu número, um número de 1 a 70. Vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. Segunda Crônicas com 36 capítulos. Segunda Crônicas com 36 capítulos. E vamos ao capítulo do livro de Segunda Crônicas, para esses rebanhos que eu acabei de sortear. Segunda Crônicas, capítulo 33, para o rebanho santo de número 22, 40, 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. Vamos ao capítulo 33 do livro de Segunda Crônica, para esses rebanhos que eu acabei de sortear, que contém 25 versículos. Amon, rei de Judá, era Amon da idade de 22 anos, quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés seu pai. Sacrificou Amon a todas as imagens de escultura que Manassés seu pai tinha feito e as serviu. Ele, porém, não se humilhou perante o Senhor como Manassés seu pai se humilhara. Pelo contrário, multiplicou Amon os seus delitos. Conspiraram contra ele os seus oficiais e o mataram em seu palácio. Vamos aos próximos rebanhos. Lembrando que eu estou aqui para ministrar 22 livros e capítulos da Bíblia Sagrada, que serão sorteados para dar total liberdade ao Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao coração de todos vocês. Rebanho Santo de número 2, 70, 1 e 69. 2, 70, 1 e 69. Dois, 70, 1 e 69. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Ezequiel com 48 capítulos. Ezequiel com 48 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Ezequiel. Capítulo 13. Ezequiel, capítulo 13, para o rebanho santo de número 2, 70, 1 e 69. 2, 70, 1 e 69. Dois, 70, 1 e 69. Ezequiel, capítulo 13, que contém 23 versículos. A condenação dos falsos profetas. Veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que agora estão profetizando.
Dize aos que só profetizam o que vê o seu coração. Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus. Ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 6, 66, 5 e 65. 6, 66, 5 e 65. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Isaías com 66 capítulos. Isaías com 66 capítulos.